Olá pessoal, tudo bem? Pastor Marlon mais uma vez, como vocês estão? Estamos aqui para gravar mais um vídeo, né? Nós gravamos o vídeo anterior e teve uma boa aceitação pelo pessoal, muitos testemunhos, pessoas agradecendo pelo ensinamento que foi dado, pelas palavras. Então nós decidimos gravar, dar continuidade a essa série de mensagens sobre o fim dos tempos, né? E hoje eu quero tratar de um assunto muito especial, que é o seguinte: quem vai vencer a crise que nós estamos passando? Quem vai conseguir superar? Quem vai sair dessa crise, coronavírus, crise financeira, melhor e mais abençoado, né? E eu já vou te dar a resposta já. São aqueles que têm o seu pé na terra, mas o seu coração está lá no céu. Olha o que diz a palavra de Deus no livro de Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 19. Diz assim: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam, nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Olha que ensino maravilhoso que Jesus está ensinando para mim, está ensinando para você, né? O que é ter os pés na terra, queridos? Ter os pés na terra significa que nós estamos aqui, nesse mundo, ok? E nesse mundo nós podemos viver situações boas, mas nós também podemos viver situações ruins. A palavra de Deus diz que Deus faz o sol nascer sobre o justo e sobre o injusto. Diz que faz cair a chuva sobre o justo e sobre o injusto. Isso se chama graça de Deus. Então coisas boas acontecem para quem é de Deus e para quem não é. Mas, infelizmente, as coisas ruins, as crises, também acontecem para aqueles que não são de Deus e para aqueles que também são de Deus. Pés na terra significa que no momento que estamos vivendo agora de coronavírus, de crise econômica, sim, nós vamos sentir o efeito, sim, nós vamos estar aqui e talvez receber todo esse impacto, tanto quanto aqueles que não servem a Deus. Porém, a diferença não está aí. A diferença é onde está o seu coração. Porque os pés podem estar aqui sentindo os problemas e os efeitos, mas o seu coração, se ele também estiver aqui na terra e não no céu, no meio da crise você vai sofrer bastante. Porque a tua única esperança está nessa terra. Tudo aquilo que talvez você tenha aprendido de conquista, de coisas boas, estão somente nessa terra. Mas, se o seu coração estiver ligado nas coisas de Deus, como Jesus falou, se você tem guardado tesouros no céu, onde o ladrão não vai roubar, onde a traça e o tempo não vão corroer, eu e você podemos sair dessa crise que está acontecendo abençoados e guardados pela boa e poderosa mão do nosso Deus. Quem vai sobreviver a tudo isso? Aqueles que têm os seus pés na terra, mas que têm o seu coração para as coisas de Deus guardado pelo Senhor. Funciona mais ou menos assim, queridos. Lucas 18 nos conta a história de um jovem rico. Ele veio procurar Jesus e a conversa dele era mais ou menos o seguinte: bom mestre, ele aborda Jesus falando assim: bom mestre, o que posso fazer para herdar a vida eterna? Jesus olha para aquele homem, a Bíblia diz que ele tem compaixão e diz assim: você sabe o que você precisa fazer, guarde os mandamentos. Honra seu pai e sua mãe, não mata, não roube, não adore a outros deuses, ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, e terás um lugar no céu. Aquele jovem olha para Jesus e diz assim: eu tenho guardado todas essas coisas desde a minha mocidade. Desde quando eu sou criança eu já faço isso. Jesus então olha para esse jovem e diz o seguinte: uma coisa te falta.
vai, vende tudo o que você tem, distribui aos pobres. Vem e segue-me, e você terá um tesouro no céu. A Bíblia diz que quando esse jovem ouve essa instrução de Jesus, ele se entristece, porque ele tinha muitos bens. Ele baixa a sua cabeça, vai embora. A Bíblia nunca mais cita esse jovem. Jesus não foi atrás desse jovem, porque naquele momento ele já fez a sua escolha. Ele deixou bem claro que ele tinha os seus pés na terra e o seu coração também nas coisas dessa terra. Quando Jesus chega para ele e diz assim: comigo as coisas têm que ser tratadas no nível espiritual e não somente nas coisas terrenas. Aquele jovem pensou com ele e disse assim: Jesus, você está entrando numa área que você não deveria entrar. Então, eu sei que eu quero te seguir, eu amo o Senhor, mas eu não posso fazer isso, porque o meu coração ainda está nas coisas dessa terra. Querido, esse jovem reflete a vida de muitos como nós. Há muitas pessoas, e principalmente muitos cristãos, que assim como esse jovem guardam todas as coisas. Quem sabe vai todo domingo na igreja, quem sabe são dizimistas fiéis, ofertantes fiéis na casa do Senhor, quem sabe participam da ceia uma vez por mês. Você olha para a pessoa e diz assim: é uma pessoa que guarda todos os mandamentos de Deus, é uma pessoa que aparentemente cumpre tudo aquilo, mas ainda tem o seu coração cravado nas coisas dessa terra. Ainda tem o seu coração aqui, ainda tem o seu coração nas coisas que são desse mundo. Os pés estão aqui porque vivem na terra, mas o seu coração não está nas coisas de Deus. Isso é preocupante. Isso é muito ruim, sabe por quê? Porque quando vem a crise como essa que nós estamos vivendo, se você tem os seus pés na terra e o seu coração não está no céu, mas também estão nas coisas dessa terra, ou porque você foi ensinado a conquistar aqui, a prosperar aqui, a viver as coisas boas aqui, e não foi acostumado a querer as coisas lá de cima, quando vier a crise, pessoas que pensam assim e têm o seu coração somente na terra, entram em depressão, ficam com pânico, têm medo, porque tudo que aprenderam foi sobre aqui e não sobre as coisas eternas. Negam a Jesus, o que é o pior de todos. Eu tenho visto as pessoas nervosas, as pessoas angustiadas, as pessoas tristes, e muitos já estão começando a questionar o próprio Deus e a sua própria fé. Por que o Senhor está permitindo isso acontecer conosco? Por que as igrejas estão fechadas? Por que o meu parente contraiu o coronavírus? Por que tudo isso está acontecendo? Isso gera tristeza, angústia e depressão, porque nós temos os pés na terra. Mas se o nosso coração não estiver no céu, isso pode chegar num ponto onde podemos negar até a nossa fé e nos desviarmos dos caminhos do Senhor. Eu quero dizer que Deus está aqui para cumprir a sua palavra. Sabe por que muitas pessoas agem desse jeito? Porque foram acostumadas a crer em um Deus que a qualquer custo precisa servir a pessoa. Um Deus que precisa servir, um Deus que precisa obedecer, um Deus que precisa abençoar, um Deus que precisa fazer com que o milagre aconteça. Mas quando isso não vem, quando isso não ocorre, inclusive por uma permissão maior de Deus, a pessoa então, como uma criança mimada, faz birra, grita e coloca em xeque a sua fé diante de Deus. Deus não está aqui para mimar ninguém. Deus está aqui para cumprir a revelação da sua palavra. Então, se você crê somente nas coisas dessa terra, vai ser frustrante no meio da crise. Nós conhecemos um casal aqui na América que durante sua vida inteira juntaram seus bens, trabalharam, juntaram dinheiro, mas o coração só estava nas coisas aqui dessa terra. E então as bolsas de valores aqui derreteram no mundo inteiro, e em um dia
esse casal perdeu $250 mil em um dia. É quase R$1,5 milhão. Sabe qual foi o resultado disso? Estão em depressão, lá em cima da cama, chorando, porque o tesouro que eles guardaram na terra, o ladrão veio e roubou. A crise veio e roubou. Eu tenho um cunhado que é bancário, e ele me falou: Marlon, eu tenho clientes aqui que perderam R$200 mil em um dia. Se você tem o seu coração somente nas coisas dessa terra, isso vai te trazer depressão, angústia e tristeza. Mas se você tem o seu coração no céu, você vai entender que isso é passageiro, que isso está acontecendo, mas que as coisas que Deus tem para você são infinitamente maiores do que talvez as perdas momentâneas que nós estamos ocorrendo e vivendo. O que fazer mediante a tudo isso, né? Que nós venhamos a ser como o profeta Abacuque. O profeta Abacuque tem muito a nos ensinar sobre um coração no céu. Abacuque capítulo 3, versículo 17 ao 19. A palavra de Deus nos diz que Deus começa a falar com o profeta Abacuque, dizendo a ele o seguinte: eu vou trazer o juízo sobre Israel. Idolatria, o povo me esqueceu, o povo me abandonou. Eu vou ter que executar o juízo sobre a casa de Israel. Abacuque começa a questionar a Deus e começa a falar com Deus, e quando ele entende verdadeiramente que não há mais o que ser feito, que não há mais o que fazer, que o juízo de Deus viria, que Nabucodonosor viria levar o povo cativo à Babilônia, quando ele não viu mais saída, o coração de Abacuque então se manifestou, e por ser um coração que vive no céu, ele fez a seguinte oração: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é a minha força, e fará os meus pés como os da corça. Ele me fará andar sobre lugares altos. Olha que maravilha. Olha que coisa linda. Olha que coisa maravilhosa. O caos estava vindo sobre a nação de Israel. Mas Abacuque, com seu coração no céu, disse o seguinte: pode não ter alimento nos campos, pode os frutos das árvores não saírem, todavia o meu coração continua amando a Deus pelo que Ele é e não somente pelo que Ele pode fazer. Querido, nós estamos num tempo de crise, num tempo de dificuldade. E se a figueira não der mais o seu fruto? E se nesse tempo de crise você perder o seu emprego? E se não houverem mais os alimentos nos campos? E se de repente a fome bater sobre a sua casa e sobre a sua mesa? E se a videira não florescer mais e não der o seu fruto? E se de repente a sua empresa quebrar? E se não houverem mais vacas nos currais, animais? E se de repente o vírus infectar você do corona? Qual vai ser a sua atitude em relação a isso? Pés na terra significa que estamos sujeitos a isso. Mas o seu coração vai responder de que jeito? De que jeito o seu coração vai responder a isso? Se o seu coração está nessa terra somente, provavelmente você entra em depressão, tristeza, angústia, possa até negar a sua fé e negar a Jesus. Mas se o seu coração estiver no céu, você vai responder como o profeta Abacuque: por mais que tudo isso aconteça, todavia, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Ele é a minha força. Ele faz os meus pés rápidos como o da corça e me faz habitar em lugares altos.
Isso é maravilhoso, isso é lindo, isso não tem preço, né? Eu estava ouvindo um testemunho daquele rapaz que compôs a música Se Deus Fizer, Ele é Deus, Se Não Fizer, Ele Continua Sendo Deus, Delino Marçal, e ele estava contando o testemunho como surgiu essa música, né? A sua mãe era uma mãe solteira de 9 filhos, e ela entregou a sua vida a Jesus e começou a seguir a Deus, e eles eram muito pobres, e um dia no Natal, ele foi à casa do amigo dele, que não era cristão, era ímpio, e todos recebendo os seus presentes de Natal, tênis novos, brinquedos. Ele voltou para sua casa e questionou a sua mãe, disse assim: mãe, cadê Deus? A gente serve a Deus, no entanto os meus amigos estão recebendo presentes e tênis e roupa e eu não vou receber nada nesse Natal. Nós somos pobres, não temos condição de ter nada. Então a mãe dele chama ele, aquela mulher de oração, aquela mulher de Deus, que tem o seu coração nas coisas do alto, e diz assim: deixa eu te ensinar uma coisa, aqui na nossa casa a gente não adora a Deus somente pelo que Ele pode fazer, nós adoramos pelo que Ele é. E aí ele faz a canção, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele continua sendo Deus. Se a doença vier, o vírus vier, Ele é Deus, mas se você for curado, Ele continua sendo Deus. A nossa fé não está somente naquilo que Ele pode fazer, mas com certeza naquilo que Ele é. Que em nome de Jesus a gente possa entender isso. E para encerrar, 2 Coríntios 5,16 diz: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renove de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Procure enxergar aquilo que você não está vendo nessa crise. O cuidado de Deus, a bênção de Deus e a proteção de Deus para aqueles que têm o seu coração no céu. É isso que Deus quer para mim e para você. É isso que Deus quer para mim e para você na nossa vida. Né? Eu tenho visto os nossos irmãos aí confusos, né? Muitos perdidos, sem entender o que está acontecendo. A gente vê cada um falar uma coisa, cada um dizer uma coisa diferente. Eu já ouvi coisas do tipo: pastor, mas 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido, no entanto eu tenho um parente meu que está com coronavírus. O que é isso? Né? Outros dizem que praga alguma chegará até a minha tenda, no entanto o meu avô pegou o corona, pastor, eu já fui demitido, o que está acontecendo? Se eu sempre fui ensinado que eu seria vencedor, que eu seria próspero se eu seguisse a Deus. A questão está justamente aí, querido. Muitos de nós fomos ensinados a ter somente e não a ser. Nós somos ensinados a ter prosperidade, mas não a sermos cidadãos do céu. Nós somos ensinados muitas vezes a termos um ministério grande e poderoso, mas nós não fomos muitas vezes ensinados a sermos filhos de Deus e ter o caráter de um filho de Deus. Nós somos ensinados muitas vezes a ter unção e correr atrás dos milagres, mas não fomos ensinados a sermos uma bênção e deixar que os milagres corram atrás de nós. O que Deus está fazendo nesse tempo de crise é uma separação. Quem está com Ele somente pelo que Ele pode fazer e quem está com Ele pelo que Ele é. Se você já tem o seu coração no céu, você vai ser aperfeiçoado, mas se você ainda tem o seu coração na terra, ainda há tempo de mudar. Ainda há tempo de você começar a buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está à destra do Pai. Busque isso,
Faça isso. Deixe a presença de Deus mexer com o seu coração e mexer com a sua vida. Quer ver como isso funciona? Pega um pedaço de papel. Aí. Escreve quais são os teus 3 maiores medos dessa crise. Eu tenho certeza que se você pegar um pedaço de papel e for escrever quais são os 3 maiores medos que eu tenho passado em relação a tudo isso. O top 3 vai ser 1, pegar o vírus. 2, perder o meu emprego. 3, quebrar a minha empresa. Certeza que vai dar isso daí. Ou alguém da minha família, por aí. Agora ao lado você escreve qual é a solução humana para isso. Ok, pegar o vírus, ficar dentro de casa, é uma solução humana. Só que se você ficar dentro de casa, você não trabalha. E você não trabalhando, você pode cair no medo número 2, perder o emprego. Quebrar a minha empresa, eu posso pegar um empréstimo, e aí eu não quebro, mas você vai ter que pagar esse empréstimo depois e as coisas não vão estar boas. O que eu quero dizer com isso? Se você ficar, como é que é o ditado? O bicho come, se você correr, o bicho pega. Sabe, o único lugar que você pode correr? Para os braços de Deus, para os braços de Jesus. Lá é o único lugar onde você pode correr. O governo, não se iluda, o governo não pode te ajudar. Ele vai tentar, mas ele não vai solucionar os teus problemas. A medicina talvez não solucione os seus problemas, mas Deus vai sim solucionar os seus problemas. Ele vai com a sua boa mão estar sobre você, ele vai com a sua destra proteger aqueles que têm o coração voltados para ele. Amém? O mundo nunca mais será o mesmo depois dessa crise. O que está vindo por aí vai atingir quem é de Deus e quem não é de Deus. É como a parábola que Jesus falou da casa na areia e a casa na rocha. A Bíblia diz que um homem foi e construiu a sua casa sobre a areia e um homem sensato também foi e construiu a sua casa sobre a rocha. E a Bíblia diz que veio a chuva, vieram os ventos e vieram as ondas e deram de ímpeto contra aquelas casas. Veja, a chuva, o vento e as ondas vieram sobre a casa na areia e vieram sobre a casa na rocha. A casa na rocha, por estar firmado em Cristo, que é a rocha, não deixou de sofrer os efeitos da tempestade, do vento e das ondas. A diferença foi que aquela casa que estava na areia, ela ruiu. Mas a que estava na rocha, que é Jesus, permaneceu firme. Então, a crise que está aí e está por vir pior, ela vai atingir a casa na areia e a casa na rocha. Mas quem tem os seus pés na terra, mas o seu coração no céu, vão descobrir que Deus é a sua fortaleza, que Ele fará você correr rápido como os pés da corça e que Ele vai te colocar em lugares altos. Que Deus abençoe sua vida, que você possa colocar o seu coração nas coisas de cima e que a bênção do Senhor seja sobre você e sobre a sua família. Que Deus abençoe. Vai lá no nosso canal do YouTube, se você gostar dessa mensagem, curta, compartilha, que eu tenho certeza que vai abençoar muitas pessoas. Que Deus abençoe a sua vida em nome